alunos do terceiro ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje nós vamos ter mais uma aula de ciências. A aula de ciências hoje é do assunto de observação do céu, para a gente tratar um pouquinho sobre as características do dia e da noite, certinho? Ótimo! Vamos lá, separa logo aí o material que a gente vai utilizar no final da aula. Quem tem a atividade impressa relacionada a esse assunto, pega essa atividade aí, que é com relação à observação do céu, dia e noite. Se você tem essa atividade, separa ela. Se você não tem essa atividade, o que é que você faz? Muito bem, pega o celular do pai e da mãe, tira uma foto quando a gente estiver corrigindo e depois, com um tempinho, você vai copiar no seu caderno usando o lápis e a borracha, se necessário. Ok? Então, separa o material que a gente vai já utilizar. Além disso, vamos ver a nossa habilidade que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos trabalhar a habilidade 9, que diz o seguinte, observar o céu em diferentes momentos diários, identificando os astros, sol, demais estrelas, luas e planetas capazes de serem vistos a olho nu. Certinho? Então, é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. Para a gente iniciar a aula, eu quero que vocês observem essas duas imagens. Observe aí as características, o que é que tem nessa imagem de cima, o que é que tem na imagem de baixo. Qual imagem representa o período do dia? Qual é a imagem? A de cima ou a de baixo que representa o período do dia? A de cima, né? E qual é a que mostra o período da noite? A de baixo. De cima mostra o dia e a da noite, a de baixo mostra a noite. Como é que a gente pode concluir isso? Como é que vocês concluíram que essa é dia e essa é noite, gente? Observando o que? A característica do céu visto através da janela. Então, nessa primeira aqui, tá mostrando o dia claro. Já aqui está mostrando escuro, que é uma das características da noite, certo? Então, vamos descobrir mais algumas características do dia e da noite. O céu diurno. No período do dia, o sol aparece no céu e ilumina e aquece a superfície da Terra. Então, o dia tem as características de ser o que? O período da onde o sol surge no horizonte ou nasce até o momento em que o sol se põe, some no horizonte. Esse período que é iluminado pelo sol, a gente caracteriza como dia. E o sol ele tem essas duas grandes funções: aquecer e iluminar o nosso planeta, tá bom? Então, o período em que o sol surge no céu até o período em que ele some do céu é o período caracterizado como dia. O período do dia é marcado do momento em que o sol nasce até o momento em que o sol se põe. Então, o período que o sol nasce até o momento que ele se põe é o período como dia. Ali está mostrando a imagenzinha do sol se pondo, que é o momento em que o sol some na linha do horizonte. É o entardecer, é aquele período entre o dia e a noite. Compreendido? Se olharmos para o céu durante o dia, podemos ver a predominância da cor azul. Então, o céu diurno tem a característica de ter esse tom de azul. Nuvens esbranquiçadas, pássaros e alguns indícios de atividade humana, como pipas, aviões ou balões. Então, o céu diurno, como ele é claro, ele tem a possibilidade, ele nos proporciona enxergar vários objetos no céu, como as nuvens, pipas e balões, por exemplo. São poucos os astros que podem ser vistos no céu diurno, a olho nu, porque a luz do sol os ofusca. Então, a luz do sol é tão intensa, tão forte, que faz com que os outros astros que nós temos no céu não sejam vistos. Então, a predominância durante o dia do astro é o sol. Então, o sol é o astro predominante que é visualizado a olho nu durante o dia, certinho? O Sol, gente, ele é uma estrela, só que ele é uma estrela muito próxima da Terra, por isso que a gente consegue enxergar ele maior do que as estrelas que a gente vê à noite. Ele é essencial para manter a vida na Terra, pois ele é fonte de luz e de calor.
Então, o Sol, como está mostrando aqui, ó, ele emite muita luz. E essa luz chega à nossa superfície do nosso planeta, fazendo com que ilumine o nosso dia e, além disso, forneça energia para as plantas realizarem suas atividades. E é extremamente importante, porque se não existir plantas no nosso planeta, não tem como nós, animais e os demais animais, sobreviverem. E ele também fornece calor para manter o nosso planeta numa temperatura adequada para a sobrevivência de pessoas, de animais, de seres vivos no nosso planeta. Então vejam a importância do Sol. Se não tem Sol, não tem luz, então as plantas morrem. Se não tem Sol, não tem calor, então todos os seres vivos também irão morrer. Então a importância do Sol maior é essa, fornecer luz e calor para o nosso planeta, que são propriedades exclusivas do Sol e essenciais para a sobrevivência dos indivíduos no planeta Terra. Perto do momento em que o Sol se põe, antes de escurecer ou também quando está amanhecendo, é possível às vezes ver a Lua no céu. Então tem períodos do mês, dependendo da fase da Lua, que a gente consegue enxergar a Lua mesmo durante o dia, mesmo com a luz intensa do Sol. E antes de anoitecer, que é aquele entardecer, o momento em que o Sol está se pondo, e durante o amanhecer, o momento em que o Sol está nascendo, a gente também consegue ver a Lua no céu, tá bom? E com mais dificuldade podemos enxergar o planeta Vênus, também chamado de estrela d'alva ou estrela da manhã, que é a última estrela que fica acesa, vamos dizer assim, antes do amanhecer propriamente dito. Então essa estrela aqui, ó, que ela tem uma luz intensa e nessa cor mais avermelhada, é o planeta Vênus. Ela também é chamada estrela da manhã ou estrela d'alva, que é a estrela que a gente consegue enxergar de manhãzinha bem cedinho, antes do Sol realmente sair, antes do Sol realmente nascer. Essa estrela permanece no céu e a gente consegue enxergar ela. O céu noturno. No período da noite, o Sol não é visto no céu. A noite vai do momento em que o Sol se põe até o momento em que ele nasce. Então aqui nós temos o período da noite, que vai do momento em que o Sol se põe, surge a Lua, e vai até o momento em que o Sol nasce novamente. Esse é o período da noite. Quando olhamos para o céu durante a noite, podemos ver a predominância de cores escuras, algumas nuvens e às vezes luzes coloridas dos aviões que estão passando em pleno voo. Então, diferentemente do céu diurno, que é claro e tem a predominância da cor azul, o céu noturno é o contrário. Ele tem a predominância de cores escuras, ou preto ou azul escuro. Em geral, à medida que o Sol se põe, a Lua se destaca no céu noturno. Então, a Lua é um dos principais astros que aparece no céu noturno, tá bom? Quanto mais escuro e com menos nuvens no céu estiver, mais fácil será de visualizar diversos pontinhos brilhantes no céu. E esses pontos, a maioria deles são estrelas, semelhantes a estrela Sol, só que elas estão, ó, muito longe, por isso que elas são, ó, bem pequenininhas comparadas com o Sol, né? O brilho das estrelas não é fixo, elas cintilam, ou seja, elas piscam, como a gente pode ver lá nessa animação. As estrelas variam de cor, brilho e tamanho. Se a estrela está mais próxima, a gente vê ela maior. Se ela está mais longe do nosso planeta, a gente vê ela menor. Os cometas e os meteoros podem ser vistos, mas raramente riscando o céu noturno. Então, outros astros que a gente consegue ver no céu noturno, além da Lua e das estrelas, são os cometas e os meteoros, que são blocos rochosos que entram na nossa atmosfera e eles pegam fogo ao entrar. Aí eles fazem, ó, esse rastro no céu, que a gente também chama de estrela cadente.
A olho nu, podemos também ver 5 planetas do nosso sistema solar: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A gente viu que o Vênus a gente consegue ver bem cedinho, né? De manhã bem cedinho, que é a estrela da manhã ou estrela d'alva. Mas nós conseguimos ver também esses outros planetas: Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno, que aqui, ó, eles estão até alinhadinhos. Eles aparecem como pequenos pontos luminosos no céu, semelhante às estrelas, só que a gente pode perceber, ó, que eles são, ó, maiores quando a gente compara com as demais estrelas. E aqui a gente tem, ó, eles alinhados numa linha retilínea certinha. Aqui embaixo nós temos o Mercúrio, logo em seguida vem Vênus, Saturno, Marte e Júpiter, certo? Embora não produzam luz, esses planetas brilham porque eles são iluminados pelo Sol. O mais brilhante deles é o Vênus, que é maior, que a gente consegue enxergar até durante o amanhecer. O brilho dos planetas ele é fixo, diferente das demais estrelas que cintilam, que piscam, tá certo? Então, os planetas, eles são astros que não emitem luz. O único astro que emite luz, como a gente viu, é o Sol. O Sol, ele produz, ele emite luz. Os demais astros, eles vão ser iluminados pelo Sol. A Lua não emite luz, ela é iluminada pelo Sol. Os planetas que a gente está vendo aqui, que a gente consegue enxergar a olho nu no céu, semelhante às estrelas, eles também não produzem luz, eles não emitem luz. Eles são iluminados pelo Sol e essa luz que ilumina eles é refletida. Dessa forma, aqui da Terra a gente consegue ver o que? Essa luz refletida que a gente parece que eles estão emitindo luz, mas eles estão refletindo a luz que ele recebe do Sol. A gente consegue ver eles daqui do nosso planeta através desse ponto luminoso. E eles têm a característica de não cintilar, de não piscar. Agora nós vamos praticar com a atividadezinha, tá certo? A atividade que eu falei para vocês, com a atividade impressa. Se o professor ou professora de vocês passou essa atividade relacionada a esse assunto, nós vamos fazer a correção. Se você não tem essa atividade, lembra, pega o celular da mãe, do pai, do irmão, tira uma foto e depois você copia essa atividade no caderno, que é uma atividade bem interessante relacionada a esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Atividade, primeira questão. Leia o texto abaixo e depois responda o que se pede. Vamos ver aqui o texto que fala dos astros, o brilho no céu. Vou ler aqui e vocês vão prestar bem atenção no texto. A Terra, o Sol e a Lua são astros que se movimentam no espaço. Da superfície da Terra podemos ver parte do espaço. Nós conhecemos essa parte com o nome de céu. Os astros e o espaço onde eles estão formam o universo. Durante o dia, vemos o Sol, que é a estrela mais próxima da Terra, fonte de luz e de calor. À noite, podemos ver outros astros, como as estrelas e a Lua. Alguns astros são vistos a olho nu, outros, por serem menores ou por estarem muito distante da Terra, só podem ser observados com o auxílio de um aparelho chamado telescópio. Viu como esse texto fala do assunto que a gente viu? Fala dos astros, fala das características desses astros, do período do dia em que eles aparecem. Compreendido? Textinho bem pequenininho, bem simples. E sobre esse texto é feita algumas perguntas. Vamos ver aqui, ó. Segunda questão. Complete as frases com as palavras abaixo. Sol, terra e lua. Nós vamos ler as 3 frases e vamos ver qual é a palavra que melhor se encaixa para completar o sentido da frase. A letra A aqui, ó. Nós vivemos no planeta. A letra B. O brilha no céu durante o dia. E a letra C fala: a é vista à noite no céu. Então aí, essas 3 frases
falam sobre os astros, né, que nós acabamos de estudar. Desses astros, qual é o que nós vivemos? Qual é o nome do nosso planeta, gente? Nosso planeta é chamado de Sol, Terra ou Lua? De Terra, né? Então vamos completar a letra A com a palavra Terra. Compreendido? A letra B fala que esse astro brilha no céu durante o dia. Qual é o principal astro que brilha durante o dia, gente? É o Sol. Certinho, ótimo. E a letra C quer saber qual astro é visto à noite no céu noturno. Qual é o astro? A Lua, certo? Então, a segunda questão, nós vamos completar as frases dessa forma. A letra A nós vamos completar com a palavra terra, a letra B vamos completar com a palavra sol e a letra C com a palavra lua, certinho? 30 segundinhos só para vocês conferirem e tirarem a foto, tá bom? Vou dar para vocês estarem fazendo esse serviço. 30 segundinhos, bem rapidinho. Deu tempo, tirar a foto, conferir se escreveu direitinho. Ótimo. Vamos para a próxima questão da atividade. Terceira questão diz o seguinte: responda. Letra A. Qual a estrela mais próxima da Terra? Qual é, gente, a estrela mais próxima da Terra que tem no texto, foi falado na aula? É quem? É o Sol. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Por isso que a gente consegue ver o Sol bem grande. Por isso que o Sol ilumina e aquece o nosso planeta tão bem, porque ele está mais próximo da Terra comparado com as demais estrelas, tá bom? Então, letra A, a resposta é Sol. O Sol é uma estrela e é a mais próxima da Terra. A letra B da terceira questão pergunta: quais os astros que podemos ver durante a noite? Quais são os principais astros que nós enxergamos apenas à noite? Com mais detalhes, quais são? Vamos ver aqui a resposta. A Lua e as estrelas. Então, todas as noites, nós vamos conseguir enxergar principalmente esses dois astros no céu noturno. A Lua e as demais estrelas. Certinho? Ótimo. E vamos ver a letra C. Qual o aparelho usado para ver os astros menores e os que estão mais distantes da Terra? O texto fala isso, né? Fala de um aparelho que é utilizado para ver os astros que estão mais distantes, que a gente não consegue enxergar a olho nu. O nome desse aparelho vai ser, ó, telescópio, tá bom? Então, tá aí a terceira questão respondida. Também vou dar 30 segundinhos para vocês estarem conferindo e registrando numa foto para depois copiar no caderno. Vamos lá, deu tempo, responder, conferir se respondeu certinho, tirar a foto.
Ótimo. Vamos para a última questão da atividade. A última questão da atividade, questão 4, diz o seguinte: observe as imagens abaixo e marque um X nas que não são astros. Depois, circule o astro que vemos no céu durante o dia. Então, primeira questão que a gente faça duas coisas: marcar um X nas imagens que nós temos aí que não são astros celestes, e depois nós vamos circular o principal astro visto durante o dia, tá bom? Então, vamos ver imagem por imagem. Aqui nós temos a primeira imagem, que é quem? A Lua, né? Essa Lua aqui é um astro ou não é um astro celeste? É um astro, então a gente não vai marcar um X. Aqui nós temos uma gotinha de chuva. A gota da chuva é astro celeste? Não, né? Então vamos marcar um X nela, porque ela não é um astro celeste. Marque um X em cima dela. Aqui ao lado da gotinha nós temos um floco de neve. Floco de neve é astro celeste? Não, né? A gente nem estudou ele hoje. Então vamos marcar um X em cima do floquinho de neve. Lá por último nós temos quem? O Sol. Sol é um astro celeste, nós estudamos ele hoje, então não vamos marcar X em cima do Sol. Aqui nós temos, ó, arco-íris. O arco-íris é um astro celeste? Não, né? A gente nem estudou ele hoje, então vamos marcar um X aqui no arco-íris, ó. Arco-íris não é astro celeste. Temos uma estrela. As estrelas são astros celestes? São, nós estudamos elas. E lá embaixo do Sol nós temos uma nuvem. Nuvem é astro? Não é astro celeste. Apesar da gente ter falado das nuvens, que é vistas tanto durante o dia como da noite, nuvens não são astros celestes. Então vamos marcar um X em cima dela. Então, dessas imagens aí, o que não é astro celeste? Gota de chuva, floco de neve, arco-íris e nuvem. Não são astros celestes. Os demais são astros. A Lua é um astro celeste, a estrela também é um astro celeste e o Sol também é um astro. E a questão é que além da gente marcar as imagens que não são astros, ele quer que a gente circule o astro visto durante o céu diurno. Qual é o principal astro que nós podemos enxergar a olho nu no céu diurno, gente? Quem é? É a Lua? Não, a Lua é noturno. A Lua é o principal astro noturno. São as estrelas? Não, as estrelas também são astro noturno. Então só sobrou quem? O Sol. Então vamos circular o Sol. Certo? Respondido? Vou dar 30 segundinhos só para vocês registrarem essa atividade também aí no caderno de vocês. Respondido, conferido, registrou a foto? Ótimo! Então aqui a gente encerra a atividade de hoje. Vamos relembrar o que nós aprendemos na aula de hoje. Nós aprendemos sobre um pouquinho, né, sobre o céu diurno e o céu noturno. Vimos que o céu diurno, o período do dia, é caracterizado do momento em que o sol nasce até o momento em que o sol se põe. É o momento em que o sol está presente no céu. Nós vimos também que o sol ele tem características importantes, como ele é uma estrela que produz luz e é a estrela mais próxima do nosso planeta. E a função dele é o quê? Ser fonte de luz e calor. Sem o Sol, não teria vida no nosso planeta, não teria como as plantas e os animais sobreviverem. Por isso que o Sol é tão importante.
Vimos também que além do Sol, seu principal astro do dia, nós vimos as características do período da noite e o seu principal astro. Nós vimos que o período da noite é caracterizado do momento em que o Sol se põe até o período em que o Sol nasce novamente. É o período da noite. A noite tem a característica de ter o céu em tons escuros e os principais astros presentes na noite são Lua e demais estrelas. Observando bem que a Lua e as estrelas, elas não produzem luz. Quem produz luz é o Sol. O Sol é o astro que produz luz. Os demais astros, eles são iluminados pelo Sol. Então, a Lua é o principal astro visto à noite, além dos cometas e meteoros que também podem ser vistos mais raramente. Certinho? Então, esse foi o assunto da aula de hoje, gente. Os astros do céu diurno e noturno. A aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido e gostado um pouquinho. E na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto de céu e astros durante o dia e durante a noite. Até a próxima. Tchau!